para a notícia, então, porque eu fico assim meio que evitando, porque só tem notícia que não presta. E, por falar em o que não presta, será que agora é Lula lá pela quarta vez? O presidente afirmou hoje pela manhã que, depois de mijar, é claro, que vai concorrer ao quarto mandato nas eleições do próximo ano. O anúncio aconteceu durante a declaração à imprensa no primeiro dia de agendas na Indonésia. O que uma pessoa vai fazer na Indonésia? O Holliday, o que tem para fazer na Indonésia? Olha, eu estive lá perto. Na Indonésia propriamente não, mas você foi lá para fazer safadeza. O povo vai para a Indonésia. A Indonésia não é aquele lugar que tem pompoarismo? Não é? Não, eu fui na Tailândia. Na Tailândia na tem Tailândia. Isso aí. Na que as meninas põem bolinha de gude. Você já viu, Filipinho? Você já foi lá? E aí, você pagou para ela fazer pompô? É um perigo, hein? O Lula ir para lá é um perigo, hein? Ele foi sozinho? É horário nobre ainda, você sabe, né? Horário nobre é o salame da sadia. Bom, então ele falou isso ao lado do presidente do país asiático, Prabowo Subianto. Nossa senhora, vamos... Nossa, você tem que pôr sonora do Lula. Ô, Cássio, roda essa merda. Eu quero lhe dizer que eu vou completar 80 anos. Mas pode ter certeza que eu estou com a mesma energia de quando eu tinha 30 anos de idade. E vou disputar um quarto mandato no Brasil. Então... Vocês viram que o Lula falou para o Brasil, né? Vira que eu vou dar mais uma. Ele falou que o grosso ia entrar depois, né? Ele tá falando aí. Sabe o que eu acho engraçado, Holliday? São coisas que provam que os mistérios transcendentais existem. Né? O Lula está com 80 anos, com o vigor de 30. Isso prova o quê? Que o diabo não é burro. Veja o Sarney, 95, inteiro. Aliás, o esperado encontro entre Lula e Donald Trump, diz o governo Lula que já tem data e hora marcada, segundo o portal Platô BR, já está tudo acertado para que a reunião aconteça em Kuala Lumpur, capital da Malásia, no próximo domingo, dia 26 de outubro, às 7 da manhã, horário de Brasília. Só que aconteceu o seguinte, hoje a chefe de cerimonial, eu não sei se isso é verdade ou mentira, já vou falando aqui que eu vi no X. Recebi 27 vezes no WhatsApp, mas tá lá no X. É aquela loirinha que trabalha com o Trump, qual que é o nome dela, Holliday? Ixi, aí você me pegou. Eu não sei, é a Daniela Lima lá do Trump, Carolina Dickman. Ela falou a agenda do Trump, inclusive da Malásia, mas não mencionou nada de Lula. Estranho. Eu tô falando o que eu vi no X. Se é verdade, aí eu já não sei, já deixo claro, tá bom? Então já tô falando aqui que eu não sei, eu vi no X, tá? E é isso, tô deixando a responsabilidade, eu só joguei a bomba aqui, ó. E eu peidei na sala, saí correndo e fechei a porta. Só que, além disso aí, o Holliday, além do Lula já falar, vira que eu vou dar mais uma, aí o pessoal de Brasília já tá falando que a reunião é domingo agora. Eu acho que se for, a Janja não vai. Porque você viu o que o Washington falou? Não. Domingo ela não vai, domingo ela não vai. Além disso aí, às vésperas da reunião com o Trump, se é que vai ter, o Lula ele voltou a subir o tom e fez críticas ao que ele chamou de protecionismo, além de propor comércio com a Indonésia em moeda nacional, deixando de lado o dólar americano. Não vai rodar não, alemão. Enfia essa sonora no cofre. Não quero ouvir o Lula de novo. Aí eu falo, a Indonésia vai comprar todo o produto industrializado que os Estados Unidos compram do Brasil, né? Ele tem umas ideias de gênio com J,
que é assim de estarrecer. E tem mais ainda. Eu acho, tô dizendo aqui para você que eu acho, viu, Rolly? E você não vai fazer corte meu falando que eu tô dando notícia. Eu tô falando das barbaridades que eu vejo na rede social, tá? Eu sou comentarista. Das barbaridades que vi hoje no X, no X antigo Twitter, porque o outro X eu também vi, mas não foi para ler, foi para assistir coisas, tá? No outro X... Não, no ex antigo Twitter, que tava lá a loirinha lá, a Caroline Schwarzenegger, né, que ela trabalha com o Trump, que falou a agenda dele não tinha o Lula. Eu acho que não vai mesmo, porque hoje teve outra bomba que surgiu. Né? Ontem, né, a coisa já escapou e hoje eu ia dizer que todo lugar se fala disso, mas o Jornal Nacional não fala. As TVs abertas não falam, o Estadão não fala, a Folha não fala, então sobrou para 2 veículos falarem com todas as letras, que foi o portal Metrópolis e a Revista Oeste. Isso é muito sério, porque na segunda passada, e olha o delay, hein? Nós estamos na quinta-feira hoje. Hoje é quinta, dia 23. Isso foi na segunda-feira, dia 20. O ex-secretário, que foi assistente para o financiamento do terrorismo do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos, Marshall Billingsley. Deve ser isso aí mesmo que fala, Billingsley. Eu não fiz FISC, então não sei. Ele, que é o ex-secretário do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos, que fica monitorando ali o financiamento do terrorismo no mundo, ele disse que o regime da Venezuela, do Nicolás Maduro, ele usou recurso ilícito, provavelmente recurso de terrorismo ou do narcotráfico internacional, para financiar campanhas políticas de esquerda na América Latina, incluindo a campanha do Lula. Agora eu quero ouvir. Key point here, when you look at the regime that has fostered the socialist plague that has spread across Latin America, it's the Venezuelans. It's corrupt, dirty Venezuelan money that underwrote the Petro campaign. They funneled money into Mexico. They funneled money into Brazil. Once we have democracy restored in Venezuela, all of that subversion money that has been underwriting the socialist campaigns around the region dries up. So does the oil revenues to the Cuban regime, all of the support to the Nicaraguans. We forget about what Ortega is doing to the Nicaraguan people. It's a travesty. Agora, só para eu colocar a cereja de hemorroida neste bolo de merda, Holiday, nos últimos dias, aeronaves do grupo Night Stalkers, que é uma unidade de elite do exército americano, especializada em operações secretas e complexas, foram avistadas no céu do Caribe, bem próximo da costa venezuelana. Vale lembrar que, em 2011, esse grupo teve um papel importante na ação que matou o terrorista Osama Bin Laden. Eu quase li Barack Osama Bin Laden no Paquistão, mas era o Barack Obama que era presidente, por isso que eu confundi. O surgimento desses helicópteros na região surge em um contexto em que o governo de Donald Trump passou a enquadrar o presidente venezuelano Nicolás Maduro como narcoterrorista. E vale lembrar também, já que o Lula vai concorrer no ano que vem, que vai ter escola de samba, né, na Sapucaí. Acadêmicos de Niterói lançou na última terça-feira seu samba enredo em homenagem a Lula e que será levado à Marquês de Sapucaí em fevereiro, no grupo especial do Carnaval Carioca. Além de citar 2 vezes o número da legenda do PT, o samba faz diversas referências ao partido e seus motes, como o amor venceu o medo. Cita eventos recentes como o trecho sem temer tarifas e sanções, assim que se firma a soberania. A letra ainda critica veladamente Bolsonaro, aspas, sem mitos falsos, sem anistia. Especialistas em direito eleitoral, ouvidos pelo Platô BR, discordaram sobre a legalidade da música e avaliam que isso vai parar no TSE. Bom, Holiday, está aí este Hadouken de merda para você se divertir. A harmonização facial até acaba, né? Quando a gente vou ficar com a cara torta de novo. Daí.
Pois é, Pavinato. Enquanto você lia as notícias, eu lembrei muito de um senhor chamado professor Olavo de Carvalho. E eu lembro que quando ele começou a falar sobre o Foro de São Paulo no Brasil, muitos se diziam, os críticos dele, né, diziam que era uma grande teoria da conspiração e tudo mais. E ele falava muito nessa época também da associação da Venezuela com as Farc, que era um grupo revolucionário colombiano e que tinha uma ligação muito direta com o narcotráfico. As Farc fizeram um acordo e deixaram de existir em 2016 e se transformaram, né, na verdade, em um partido na Colômbia. Mas sempre ficou essa suspeita do envolvimento do narcotráfico com a esquerda na América Latina como um todo. O que o governo Trump está trazendo aos poucos ao público é de que, de fato, há uma coordenação financeira entre o narcotráfico e as principais lideranças de esquerda na América Latina, vamos colocar dessa forma. Um dos pontos centrais, e eu acho que isso é muito importante, pode vir no final desse mês. Um sujeito chamado Hugo Carvajal, se eu não me engano, um ex-funcionário, alto funcionário do governo venezuelano. 1,96 m, alto funcionário. Foi preso na Espanha e foi transferido para os Estados Unidos. Sabe uma boa que eu lembrei? Segura aí. Eu gosto de atrapalhar o comentário para ver se é verdade. Já sei. É que eu lembrei o seguinte: a escola de samba vai ter coragem de pôr o samba-enredo do Lula na rua ano que vem, né? Será que vão ter coragem de pôr a Janja de madrinha da bateria? Ai, que bateria, hein? Imagina, hein? Que delícia. Era só isso. É que você não ia esquecer desse xiste. Pode continuar. Bom, Hugo Carvajal... Você já imaginou ela, bicho? Só no guache, bicho. Só no guache e no glitter. Eu vou ter pesadelos. Agora essa imagem noite. Não vai sair da minha cabeça. Isso desculpa. daí realmente a audiência não vai te perdoar. Hugo Carvajal foi preso na Espanha. Foi transferido para os Estados Unidos e está preso em Nova York, onde deve ser julgado entre 28 e 29 de outubro. O que ele traz enquanto funcionário do governo venezuelano? Ele traz o envolvimento de Maduro com o narcotráfico e o financiamento do regime pelo narcotráfico. Porque o que se sabia até então, e é público e notório, é o apoio político e econômico da China e da Rússia para a ditadura na Venezuela. Mas parece que Carvajal deu provas cabais do envolvimento de Maduro com o narcotráfico. E aí você percebe, portanto, uma justificativa tanto para que Trump faça esse ensaio militar na costa da Venezuela, como também tenha autorizado, e ele próprio disse isso, a CIA a fazer operações na Venezuela. Me parece que aos poucos está se revelando um grande esquema que envolve a ditadura venezuelana, mas que originalmente tinha um plano maior, que era o de expandir a esquerda na América Latina. O Trump também, me parece, ele pega muito nessa pauta porque é uma questão interna, que é o tráfico de drogas. Nenhum governo norte-americano, nem democrata, nem republicano até então, conseguiu parar esse fluxo de drogas constante que entra nos Estados Unidos, principalmente a cocaína. Agora, Trump associa não somente essa questão à segurança interna do país, à segurança pública, mas a um verdadeiro projeto ideológico. Portanto, ele ganha maior força política e mais apoio interno para tomar essas ações também. Inclusive de colocar a Janja na Sapucaí. Ai, que horror. Né? Aliás, lembra que o Lula falou, né, essa semana, né? A química era a química perfeita dele com o Trump devia ser metanol, porque falou, não, ninguém vai falar grosso o Brasil. Será que o Lula ele vai disponibilizar a Esquadrilha da Fumaça para ajudar a Venezuela? Eu fico receoso disso. Ele pode mandar a Esquadrilha da Fumaça ali. Agora vale lembrar também, isso, para não dar corte maldoso, eu não vou falar de urna. Eu quero deixar bem claro aqui, Holiday, eu não vou falar de urna brasileira. Vou falar do Maduro, Nicolás Maduro. Quando o Nicolás Maduro foi confrontado e o Brasil não falou nada, você lembra que quando os Estados Unidos já deu ganho de causa, ganho da eleição para ele, União Europeia, etc. e tal, o Brasil ficou naquela posição, meio ressabido, meio borocochô.
O que ele virou e falou de graça? O Nicolás Maduro, ele falou, a urna da Venezuela é muito mais confiável que a brasileira. O Nicolás Maduro, naquela oportunidade, ele tocou num tema que, se qualquer brasileiro toca, vai preso. Fato, fato. Não quero falar de urna, hein? Eu só quero dizer que é um tema, como a lambada em Los Angeles nos anos 90, era a dança proibida, a urna é o assunto proibido. Lembra do filme Lambada, dança? Você não lembra que você não é dessa época, você não tinha nascido, mas a Zuma lembra, ela dançou muita lambada vendo... Era o Van Damme que fazia o filme da lambada, dança proibida. Eu só lembro do Van Damme também dançando com a Gretchen no Gugu Liberato. Ou anos 90. Bicho, se a gente sobreviveu aos anos 90, a gente sobrevive até a bomba atômica. Esta é que é a verdade. A Gretchen dançando lambada com o Van Damme. Você lembra, Carla? Da Gretchen dançando... Depois vocês jogam no YouTube. Depois do programa vocês jogam aí. A Gretchen dançando com o Van Damme. Reza a lenda... as lendas que a gente descobre no Salão do Jaça, que o Van Damme, ele ficou ereto, né? Durante... Ele não conseguia largar da Gretchen. É verdade. A Gretchen, que aliás é tia do Felipe, que está aqui. Não sei se você sabia. Tia dele. E a plástica dela ficou... sensacional, você viu a plástica que ela fez? Ela ficou a cara da Graciane Barbosa. Mas eu dei toda essa volta para dizer o quê? Para dizer que o Nicolás Maduro, diante, né, daquela segurada de onda que o governo brasileiro deu na defesa do regime do Maduro, quando a União Europeia e os Estados Unidos reconheceram a derrota do Maduro nas eleições, o Maduro ele saiu atirando para o Brasil. Ele falou que o processo eleitoral do Brasil não é confiável e que as urnas na Venezuela são muito mais confiáveis que as do Brasil. E que estão dizendo que houve fraude na eleição venezuelana, ele manda olhar para a eleição brasileira. Houve um silêncio ensurdecedor do Careca, de todo o STF, do governo Lula, e o Maduro, que lá atrás já se mostrava conhecedor de algo que nós brasileiros jamais saberemos, isso vem de encontro com essa afirmação do ex-alto funcionário lá do Tesouro Americano que cuida do financiamento do terrorismo. Não é uma loucura isso? Exatamente. Não tinha que ser investigado, essa eleição tinha que ser anulada. Porque se o Bolsonaro é preso porque encontram um rascunho no papel higiênico de minuta de golpe, você quer mais o quê para prender o Lula? E aí, Pavinato... Ou não é o Lula, né? Ou quem está por detrás aí... Quem está por detrás aí já deixou a peruca do palhaço cair faz tempo. Você vai fazer eu entortar a cara. Uma coisa interessante nisso é que quando esse ex-secretário ou ex-funcionário do Tesouro dos Estados Unidos dá essas declarações, pode ser que eu esteja enganado, mas em um Congresso americano de maioria republicana, me parece que isso força o governo dos Estados Unidos a investigar. E veja, será uma investigação independente. Pode ser até que o próprio Congresso americano, por meio das suas respectivas comissões, ou no equivalente à CPI deles, possa vir a investigar. E aí seria uma investigação pública, inclusive. Me parece que a América Latina estará na pauta dos Estados Unidos neste governo Trump por alguns anos. E aí isso nos leva lá atrás, ao início do governo Trump, que é a escolha do secretário de Estado. Não vamos nos esquecer de que Marco Rubio tem origens latinas. A família dele fugiu de Cuba, fugiu do regime cubano. Pois é. A família dele foge do regime cubano e Marco Rubio, enquanto senador
da Flórida e, portanto, tem um eleitor classicamente latino, ao longo da sua carreira como senador, ele vai trabalhar justamente nas pautas envolvendo a América Latina, especialmente combatendo os governos de tendência totalitária de origem esquerdista. Então, me parece que essas pautas que surgem agora, essas denúncias desse ex-funcionário do Tesouro, com a própria escolha do Marco Rubio para a Secretaria de Estado, tem muito a ver com o que está acontecendo. E aí isso pode estar explicando, uma das pautas que nós tivemos aqui, é justamente as declarações do Lula completamente fora de tom às vésperas de um possível encontro com Trump. Me parece declarações de alguém que está com raiva e não está conseguindo raciocinar bem. Porque do ponto de vista diplomático... É o metanol. Não faria o menor sentido ele fazer críticas ao dólar. Ele está cego pelo metanol. O Lula está cego pelo metanol. Está cegado pelo metanol. Não, é ódio, né, metanol? Pode ser. Porque não faria sentido, do ponto de vista diplomático, ele fazer críticas ao dólar, fazer críticas a um protecionismo, e aí, nesse sentido, fazendo uma crítica quase que direta ao Trump e à política dele atualmente nos Estados Unidos, e uma crítica que, do ponto de vista da ideologia do Lula, não faz o menor sentido, porque eles sempre foram contrários ao livre mercado e aquela coisa toda. Então, me parece a reação de alguém que está com raiva porque os seus aliados, e não somente ele, estão sendo prejudicados pela atual política de segurança internacional dos Estados Unidos. Pois é, tem muito mais coisa que eu acho estranha. Primeiro, essa aproximação, que me preocupa no caso específico Brasil, a aproximação do Joesley Batista com Trump. E segundo é que, neste ano de 2025, no Gilmar Palusa, lá em Lisboa, o ex-diretor da CIA, né, do primeiro mandato do Trump, que é ainda amigo do Trump, eles não romperam, estava no Gilmar Palusa para cima e para baixo com o André Esteves, né, que está sempre para cima e para baixo com o Gilmar e com o Alexandre, que está sempre para cima e para baixo com quem é quem no governo federal. Eu fico meio receoso disso, que o petismo, ou quem manda no petismo, porque o Lula hoje ele é uma marionete, né? Não usa essa câmera não para dar close, viu? Não tá, o enfoque, o enquadramento, a gente fica nessa. Tá joia? Beleza? Então, beleza. Eu fico meio preocupado com essas coisas daí. Porque eu acho que eles já estão a 10 passos na frente, esses marmotas. Porque se o Alexandre de Moraes, ele não piscou para mandar prender o Felipe Martins por conta de uma declaração falsa da aduana dos Estados Unidos, como é que o Lula está solto com uma declaração dessa? Como é que está? Não tem igualdade, não tem Estado de Direito. A gente tem estado de desespero aqui. Então, é muito claro que o STF, ele é a mão que mexe o marionete do governo Lula. E por isso o Lula está tão à vontadezinho para fazer o que faz. Inclusive, eu não duvido nada que a escola lá de Niterói seja campeã do Carnaval do Rio. Vai ser a reedição de 2023, que a Imperatriz Leopoldinense ganhou com o desfile do Lampião. Vamos botar aí o Lampião moderno na avenida. Agora só fica a dúvida, hein? Já estou imaginando a Janja vestida pelo... Qual que era o nome do marido da Valéria Valença? Hans Donner. Já fico imaginando o Hans Donner fazendo imagens computadorizadas da Janja sambando numa esfera prateada. Ô, maravilha, hein?